O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Gisele Gobbet. Tudo bem, Gi? Tudo sim, e você, Cristiane? Tô bem, graças a Deus. Seja bem-vinda à nossa TV Cresce novamente. A Gisele já participou do nosso programa Cresce Esclarece e agora está participando de uma live aqui com a gente. Seja bem-vinda novamente, tá, Gi? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar compartilhando com vocês. Nós que agradecemos. Gisele, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. A Gisele é graduada em Arquitetura e Urbanismo desde 2009, é pós-graduada em Planejamento das Cidades, atualmente desenvolve projetos arquitetônicos e de interiores para todo o Brasil. Desde 2010, atua na área de ensino, ministrou cursos de técnicos de edificações e design de interiores de forma presencial e possui cursos online de arquitetura e decoração com milhares de alunos nas plataformas Udemy e Mobflix. É palestrante sobre novas tendências no setor. E o tema de hoje é como agregar valor ao imóvel na planta. Gi, seja bem-vinda, boa palestra para você. E no final a gente retoma aqui nosso contato. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você. Então, vamos lá. Esse tema foi escolhido porque eu identifiquei que na apresentação do imóvel, seja na planta, seja presencial com o cliente, o corretor, algumas vezes, ele se limita apenas a apresentar aquilo que os olhos do cliente dele estão vendo. Então, qual que é a intenção? Qual é o objetivo desse assunto? É para eu conseguir trazer para vocês conhecimentos que sejam relevantes, conhecimentos técnicos da arquitetura e decoração que sejam relevantes e que vão aprimorar a argumentação de venda do corretor, ajudando vocês a identificarem partes de estrutura, de funcionamento de layout, distribuições, de mobiliário, de ambientes, que vão ajudar com uma argumentação na venda, para que você tenha uma venda muito mais elaborada, muito mais técnica, para que você consiga visualizar aquilo além do que os seus olhos e os olhos do cliente estejam vendo. Então, vamos lá. Então, eu separei aqui, a gente vai fazer o quê? Eu separei algumas plantas, alguns modelos de planta humanizada, planta baixa humanizada, para que eu consiga estar mostrando para vocês como seria isso mais ou menos na prática. Então, antes disso, eu tenho aqui, olha, um mapa mental, onde eu tenho alguns itens que devem e podem ser levados em consideração para uma análise de uma planta baixa, tá? De uma planta de layout, uma planta humanizada no empreendimento que é vendido na planta. Então, porque como que funciona? A hora que eu tenho esse projeto arquitetônico desenvolvido em 3D ali, que tem a humanização, que tem a distribuição dos ambientes, como que normalmente é feita a apresentação pelo corretor? Ele fala da quantidade de ambientes, ele fala se tem área de lazer, se não tem. Ele só fala aquilo ali que os olhos conseguem ver. Só que a análise de uma planta, ela pode ir muito além do que isso. Ela deve ir muito além do que isso, apenas esses argumentos assim, visuais que estão ali já totalmente à mostra, né? Então, alguns deles que eu trouxe para exemplificar através desse mapa mental, e aqui eu só pontuei alguns, são 9, só que tem muito mais que isso, mas devido ao nosso tempo reduzido, eu peguei alguns, assim, bastante importantes, que já têm bastante características a serem consideradas, que seria como o quê? Então, eu vou falar resumidamente desse mapa mental, depois eu vou mostrar o exemplo em 2 plantas baixas, para eu trazer isso aqui para a prática, e depois eu finalizo com uma outra plantinha, que é um comparativo de 2 plantas, mais ou menos dentro da mesma metragem. Então, vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente pode levar em consideração e que deve ser avaliado bastante, então vamos supor, eu estou com um cliente, eu sou um corretor, eu estou com um cliente, vou tentar mostrar para ele um imóvel que está sendo vendido na planta ainda. Normalmente a gente tem o decorado, que facilita, a pessoa entra dentro, sente os espaços, mas quando você vai enviar por e-mail ou não tem o decorado pronto ainda, e você quer fazer essa abordagem com o cliente, o que seria bastante interessante? Você começar fazendo uma abordagem pela distribuição do layout. Primeiro, então, se a planta ela cabe uma personalização dessa planta, que é a alteração de algumas paredes que não são estruturais, que são apenas de vedação. Então, algumas coisas você pode trazer, caso o empreendimento permita. Quando isso não é possível, qual é a distribuição, análise de distribuição de layout que eu me refiro? É para você conseguir ter conhecimentos técnicos suficientes para a hora que você estiver apresentando a planta para o seu cliente, vamos supor, é uma planta, um apartamento pequeno, de 50 metros quadrados, 55, um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Então, esse apartamento, ele tem algumas limitações em relação a espaço. Porém, se o apartamento permite que a integração de espaços, porque nós temos dois tipos de parede, nós temos as que são estruturais, a que eu não posso mexer, que faz parte da estrutura do que sustenta a edificação, e nós temos o que é apenas parede de vedação, que essa normalmente pode ser retirada sem problema nenhum, quando existe alguma estrutura, é na parte superior dessa parede, que seriam as vigas, então mantém essa estrutura, mas a parede, que é a vedação do ambiente, isso aí pode ser retirado. Então, eu consegui fazer essa análise com o meu cliente, eu consigo deixar mais interessante essa apresentação dessa planta. Então, você fazer um caminho de abordagem, de amostragem dessa planta junto com o seu cliente durante a leitura do layout também é bastante interessante. Então, vamos supor assim, olha, a sala, ela permite porque essa planta ela já vem mobiliada, essa planta humanizada, né? Então, você conseguindo fazer, tendo conhecimento de distribuição de mobiliário, de circulação de fluxos, você tendo esse conhecimento, você consegue dar sugestões para o seu cliente de novos posicionamentos de layout que talvez o seu cliente não tenha visualizado e que talvez venha fazer uma grande diferença. Então, vamos supor, aí tem uma parede que existe a possibilidade de ser integrada entre a cozinha e a sala, transformar numa bancadinha gourmet. Então, você trazer essa sugestão para ele, você trazer sugestões de alteração de posicionamento de porta, quando só tem um banheiro na casa, que é o modelo que eu tenho um pouquinho mais à frente ali, você conseguir trazer opções de melhorar essa planta ou que ele consiga visualizar novas estruturações de ambiente. Então, o ideal é que você consiga entender, que você saiba, que você entenda um pouco de como funciona essa parte estrutural do projeto, essa parte de vedação, para que você consiga fazer uma elaboração junto com ele, ou fazer ele levar o seu cliente a imaginar como seria morar naquele ambiente, estando daquele jeito que está apresentado no layoutzinho ali, ou até sugerir novas propostas de ambientações. Olha, se você mudar esse sofá para cá, você consegue colocar uma bancadinha aqui, você consegue trazer um barzinho aqui. É claro que se a gente for pensar, né, em toda a estruturação da venda de um imóvel, a primeira parte, e isso claro que vai resultar em toda essa sugestão de proposta de layout, seria eu conhecer muito bem o meu cliente, saber as preferências deles, baseado nas idades, nos gostos, costumes, próximo da região que ele, vamos supor, um casal jovem. Então, o que eu posso propor? Recebe muita gente em casa? Não recebe? Por que eu preciso saber as perguntas certas para eu fazer para esse meu cliente? Porque baseado nessas respostas, eu consigo estar argumentando em cima das plantas, em cima das alterações dos mobiliários. Ele precisa de um espaço mais amplo, social? Não, ele gosta bastante de estar no quarto, já tem a parte de televisão ali, porque ele gosta muito de filmes. Qual é o costume desse meu cliente que eu estou apresentando essa planta?
Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento muito bacana em relação aos gostos e costumes desse meu cliente, eu consigo trazer essas respostas de argumentos para dentro dessa planta. Está sugerindo para ele alterações, né? Porque isso aí, a partir do momento que eu consigo fazer com que ele se imagine utilizando esse ambiente da forma que eu sei que ele gosta, que é a preferência dele, eu já tenho como encantar ele, porque é exatamente o que ele precisa. Eu estou oferecendo para ele exatamente o que ele precisa. Então, mesmo que a minha planta, que está à venda, não tenha esse layout que seria muito adequado para ele, se eu conhecer todas essas importâncias que ele precisa, todos esses atributos que ele precisa, essas funcionalidades, eu consigo tentar adequar isso como uma proposta de modificação de planta, pode ser tanto a nível pequeno, essas alterações de nível a baixa escala ou maior, aí depende do quanto o cliente pode estar investindo também nessas alterações, mas a intenção é o quê? É fazer com que você consiga enxergar de forma muito prática essa possibilidade de alteração, de sugestão de alteração, e trazer essas opções para o meu cliente, porque o meu cliente, muitas vezes, ele não consegue visualizar isso. E você tendo esse conhecimento, você consegue encantar ele com uma proposta, com uma sugestão, que talvez não exista ali no local onde está sendo executado, mas que existe essa possibilidade. Então, a intenção é o quê? É que você tenha esse conteúdo para você conseguir argumentar com o seu cliente novas possibilidades, tá? A outra opção, porque assim, existem vários itens dentro da arquitetura, na parte técnica, que vocês podem e devem estar aproveitando esse conteúdo, esse conhecimento, como abordagem de venda, como argumentação. Então, uma outra coisa que é bastante interessante também, porque se a gente for pensar assim, né? Como agregar valor ao imóvel na planta. A hora que eu apresento o imóvel na planta, ele tem desde uma fachada até a parte interna dele. Então, se eu conseguir fazer com que o meu cliente visualize valores agregados a essa vista, tanto externa quanto interna, mas sem isso necessariamente estar pronto, é isso que precisa ser feito. Então, de que forma? Na parte externa, que é muito mais fácil de você visualizar isso, você pode, através de conhecimentos de estilos arquitetônicos, porque daí eu consigo, vamos supor, tem umas colunas que foi aproveitado o estilo dela, foi levado para o clássico, então isso aqui é mais imponente, então eu consigo trazer todos esse conteúdo que já está junto com o estilo, com os estilos clássico, contemporâneo, com linhas mais retas, dá aquele ar de modernidade. Então, o meu edifício que está na planta, ele está vindo com essa característica dentro do entorno dele. Como que está? Ele está conversando com o entorno ou ele está se sobressaindo através dessa característica da fachada dele? Então, tudo isso é coisa que você vai poder tá trazendo para o seu cliente uma nova forma de visualizar esse empreendimento, ou destacando ele do entorno, ou acrescentando ele no entorno, caso seja tão bonito quanto, porque normalmente os mais novos têm um apelo estético mais melhorado por causa de tecnologia, essas coisas assim. Então, você está aproveitando disso, de tudo isso que a arquitetura tem, e que ela serve de respaldo para te auxiliar nessa venda, né? Aí outra coisa que a gente poderia estar vendo também, da parte estrutural. Então, se eu entro assim, eu tenho um apartamento, quais são os posicionamentos de pilares que tem nessa sala? Quais são os posicionamentos viga? Eu tenho a intenção de quebrar uma parede de vedação para integrar, mas qual é a altura dessa viga? Não vai ficar muito baixo? Vai ficar? Então, toda essa percepção vai fazer muita diferença e vai te ajudar a conseguir ressaltar as características positivas de qualquer empreendimento, seja um apartamento na planta, seja um empreendimento residencial. Então, isso tudo que está sendo dito aqui, ele vai servir tanto para um imóvel quanto para o outro, tá? Comercial independente.
Então, outra coisa, aconteceu esse tempinho atrás aí, de uma corretora entrar em contato comigo, e tinha um cliente dela que estava em dúvida em 2 apartamentos para comprar. E ela me mandou mensagem dizendo que ficaria mais barato se ela quebrar uma parede entre a sala e cozinha para integrar esses espaços, ou a substituição do revestimento na cozinha, que o cliente não gostou por ser um pouco mais antigo. Aí ela falou assim para mim: Gisele, é possível que seja a parede, porque é só quebrar, colocar uma pedra ali e tá pronto. Aí eu falei para ela: me manda uma foto dessa parede. Aí ela me mandou, e nessa parede que tinha a intenção de integrar, tinha ponto de interfone, ponto de luz. Aí eu falei: não, calma, porque nessa parede, para você dar uma alterada nela, vai precisar movimentar esses pontos, então o custo dela é um pouco maior. Quem sabe, porque hoje a gente tem tantos recursos, né, para fazer alterações assim. Aí eu falei para ela: se comprar uma tinta específica para revestimento, que é aquela epóxi para área molhada, e passar umas 2 demãos nesse revestimento da parede, que ele não gostava por causa da cor, já dá uma suavizada, talvez ele consiga segurar uma reforma maior até que ele tenha como fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Por que ela achou que a parede de vedação seria mais fácil? Porque ela pensou, é só quebrar a parede. Mas não é. Por quê? Porque tem os pontos elétricos nessa parede. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Uma análise geral, um conhecimento um pouquinho mais amplo, aprofundado do meu imóvel, para que eu consiga orientar o meu futuro comprador desse imóvel de forma segura e que ele realmente encontre valor no que a gente está passando, no que vocês estão passando, né? Então, é muito importante a gente saber um pouco dessas estruturas, como que funciona, como que não funciona, aonde que está alocado pilares ou não. Isso, se você tiver o projeto estrutural, ele vai estar com dimensionamento, tudo certinho. Mas se caso não tenha o projeto estrutural, normalmente, salvo algumas exceções, as vigas correm na parte de cima das paredes e os pilares descem nos encontros de parede. O restante, normalmente, é vedação. O que acontece para prédios, para edifícios, é que esses pilares têm a largura um pouco maior. Então, não vão ser de 20, 15, como é numa residência comum, né? Vai ser um pouco maior. Então, talvez você tenha esse recorte dessa parede um pouco limitado. Mas você consegue abrir ela e integrar igual. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa dar certeza. Olha, aqui passo na parede, ou eu vou chamar um engenheiro. Você dá sugestões do que pode ser feito, e é claro que o cliente vendo essa possibilidade que existe ou não, ele vai estar sonhando com aquilo, com aquelas alterações, ele gosta, porque vamos supor, a cozinha é muito pequena, mas a cozinha é muito pequena esse móvel na planta, mas e se a gente quebrar aqui, ó? Aqui dá para a gente integrar. Então, você consegue quebrar isso aqui, você consegue modificar, traz esse sofá um pouquinho mais para cá, você consegue dando sugestões e palpite, ele vai visualizando tudo isso que você está falando. Então, você não é aquela abordagem só de leitura do que está sendo visto, tá? A intenção, então, com esse conteúdo é isso, é agregar valor na parte de conhecimento técnico, para que você, com segurança, consiga intervir, consiga argumentar em algumas alterações ali do imóvel, porque se a gente for, meu Deus, tem muita coisa que pode e deve ser utilizado, né, como parte, assim, de você estar alterando uma planta, estar fazendo sugestões, desde, se a gente pegar um imóvel, vou dar um exemplo agora assim, se a gente pegar um imóvel que já está construído, mais antigo, e ele tem problemas de infiltrações em algum ambiente, de infiltração não, de bolor, porque é muito fechado, como que vai funcionar isso? Você pode, tem como você sugerir assim, essa casa, vou levar um cliente para dar uma olhada, aqui, eu tenho esse ambiente aqui, nossa, mas está cheirando mofo, está cheirando sim, olha, então vamos fazer assim, se você fizer um recorte, porque como que funciona? Os ambientes, eles terão esse problema por falta de ventilação e insolação. Então, se você conseguir fazer aberturas que facilitam essa passagem de ar nesse ambiente, você consegue evitar muito isso, diminuir assim consideravelmente.
Então, quando o imóvel já está construído, você fazer, e o ideal é o quê? É que essa ventilação ela seja cruzada. Sempre, para ser mais eficiente, a ventilação tem que ser cruzada. Ela entra por um lugar e sai pelo outro. De preferência, uma entrada baixa e uma saída mais em cima. Por quê? Porque a temperatura quente sobe, o calor sobe e o frio desce. Então, se o calor sobe e o vento passa e leva essa temperatura quente para longe, vai deixar o ambiente mais refrigerado, mais fresquinho, né? Então aqui eu trouxe, dentro desse mapa mental aqui, várias coisas a serem analisadas. E de que forma que elas devem e podem ser analisadas. Então, daí outra coisa, que é muito importante, o conhecimento para como argumentação de venda, que facilita você vender ou não, você ter esse conhecimento ou não. Acabamentos. Acabamentos, e isso, gente, não é desde uma planta vendida a preço popular, MRV, até alto padrão. Então, toda essa estruturação aqui, é claro que no alto padrão é muito mais fácil de você visualizar isso, porque a planta já tem muito mais atrativos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma planta pequenininha, só para eu estar mostrando para vocês como que eu consigo fazer essa abordagem, essa apresentação, pontuando algum desses itens que tem aqui nesse mapa mental, para que você consiga ver como que isso funcionaria na prática, tá? Então, daí aqui na parte dos acabamentos, revestimentos, que tipo de revestimento que é? É um porcelanato? Qual que é a vantagem do porcelanato e um laminado ou um vinílico? Um é térmico, um é acústico, outro não é. O porcelanato é junta seca, não é? Qual o tamanho dessas peças? Porque tudo isso vai trabalhar dentro do padrão de acabamento. Então, eu consigo trazer isso para o meu cliente como conhecimento um pouco mais profundo do imóvel. Não só do que ele está vendo ali, é piso frio, vamos supor, né? Mas que tipo de piso frio? Qual é o acabamento disso? Então, tudo isso eu consigo... é um vinílico? Qual é a vantagem? Ele é térmico, ele é acústico. Qual é a desvantagem? Ele tem memória. O que seria essa memória? Se você deixar o móvel em cima por muito tempo, a hora que você tirar, vai ficar marcado. E demora um tempo para essa marca sair desse revestimento. Então, mas isso dentro das vantagens dele, então é tudo o que o meu cliente precisa. Qual é a... Tem criança pequena? Um casal com criança pequena. E eu vou apresentar um imóvel que tem um vinílico, então eu já vou para esse lado. Olha, sua criancinha vai poder ficar descalço confortavelmente, com uma meinha, pode sentar para brincar no chão. Então, tudo isso você vai trazendo para o cotidiano do cliente. Você usa esses argumentos técnicos para trazer para dentro da realidade que ele precisa e da forma que é favorável para ele. Porque dessa forma ele começa a enxergar esse imóvel com outros olhos, com uma pegada emocional, com um lado assim de vivência, de funcionalidade. É totalmente diferente, tá? Então, eu trazendo essas abordagens aqui, de distribuição de layout, então, qual que é a circulação, o fluxo? Normalmente, quando a gente fala em fluxos, o que a gente tem que pensar? Eu vou passar aqui para outra pontinha, que vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui, ó, eu trouxe essa plantinha baixa aqui. É uma planta que tem um quarto, sala, cozinha e banheiro. E uma sacada. Então, eu trouxe aqui 45 metros quadrados para eu fazer uma análise junto com vocês. Eu estou mostrando isso. Então, o fluxo, normalmente, o que acontece? A entrada do apartamento é aqui. Normalmente, os empreendimentos são divididos entre área social e área íntima. Então, você ter esse, aqui entrou aqui, social. O quarto tá para cá, então tá bem isoladinho do social, que é essa entrada aqui. Então, isso é bem legal, porque, se tem alguém dormindo aqui, não tem problema nenhum, porque o quarto está separado. Eu não tenho essa visualização frontal do quarto, caso alguém for lá e bater a porta, a pessoa está dormindo. Eu não tenho nada disso. Então, ter essa separação de fluxos é muito interessante. E você falar sobre isso também, tá? Então, dar sugestões. Aqui eu consigo, na outra planta,
tem uma entradinha para o quarto, depois eu vou falar um pouco dessa parte de ter o acesso íntimo direto voltado para a área social, que não é muito legal, mas que tem argumentos que você pode utilizar para deixar isso esteticamente bem melhor, digamos assim, tá? Porque na parte de funcionalidade não tem muito que a gente fazer, né? Isso não seria o adequado. Então, o que a gente faz? A gente dá sugestões de melhorias. Então, aqui eu fiz uma análise positiva. Vamos pegar o que está lá no mapa mental e vamos trazer para cá, tá bom? Então, aqui eu tenho fluxo separado do íntimo com o social. Estou falando análise positiva dessa planta, tá? Aí eu tenho cozinha com bancada gourmet, então eu tenho toda essa integração aqui. Tenho uma churrasqueira, tenho uma sacada bem grande, espaçosa. Eu tenho a parte de posicionamento de pilares. Eu tenho só, vamos considerar que normalmente, quando os pilares, aonde eles acontecem, normalmente, são nos encontros de parede, que eu tenho pilar. Quando acontece de ter uma achura mais engrossada aqui, isso aqui é pilar, possivelmente é estrutural também, tá? Ou em forma de viga grande, alta, ou um pilarzão mesmo. Aí teria que dar uma olhada no estrutural para saber, mas eu sei que aqui, possivelmente, tem alguma coisa de estrutura, ó, aqui. O resto, possivelmente, exceto os encontros de parede, o resto é vedação. Então, tá. Então, daí aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma cozinha com uma bancada gourmet, que está tudo integrado com a sala. Eu tenho uma sacada que é porta de vidro. Então, se essa planta der a opção de você fechar a sacada com vidro, você consegue integrar esse espaço aqui, tirando essa porta, você consegue essa integração. Fica algo muito amplo, porque o apartamento é pequeno, essa planta é pequena, então fica bastante ampla, você consegue ter uma melhoria na qualidade dos espaços, visualmente e funcionalmente falando, muito grande, tá? Então, aqui eu tenho, voltando para o banheiro, ele separou a parte da cuba, isso é bastante legal, porque como só tem um apartamento, para a pessoa não estar utilizando o banheiro e não ter onde a outra pessoa lava a mão, ele separou a cuba, deixou a cuba ali do lado, então isso fica muito funcional na parte de usos. E aqui no quarto, eu tenho um quarto bastante grande, bem espaçoso, com uma cama de casal, uma televisão, a opção de ter um closet ou não, bem grande. Então eu tenho nesse quarto aqui, ó, uma coisa que serviria como proposta, quando o quarto é grande, assim, tem um espaço bom, é o quê? É a possibilidade de alteração de layout desse espaço. Então, eu consigo movimentar essa cama para quase todas as paredes que não tem problema. Então, na parte de criação de projeto de mobiliário, parte de iluminação, gesso, isso fica muito fácil de trabalhar. Você consegue agregar muito valor para esses ambientes que são maiores, assim, e você consegue remanejar esses móveis de qualquer forma, tá? Aí isso aqui tudo é uma análise positiva. Ó, piso vinílico, possivelmente, então é térmico, é acústico. Nas áreas molhadas, que é banheiro e cozinha, você tem o revestimento possivelmente porcelanato, que é melhor, porque o vinílico pode em cozinha? Ele até pode, desde que você não faça muita fritura, porque você pode limpar ele com detergente, você pode, mas ao longo do tempo, essa gordura vai impregnar ali, você não consegue lavar, jogar bucha, esfregar, não consegue nada disso, muitas vezes. E já o porcelanato você pode fazer isso, certo? Então, tudo isso aqui, ó, você consegue apresentar para o seu cliente, ele está vendo, só que é uma abordagem diferenciada. Você está falando do tipo do piso, você está falando das possibilidades. Aqui, ó, se ele quiser mudar, se tiver ponto elétrico, por que eu falei da importância de você entra no apartamento, visualiza todo. Olha ponto elétrico, olha ponto hidráulico, olha, porque hoje a gente tem vários artifícios assim tecnológicos e que facilita muito a alteração de ponto sem quebrar nada, que é aquelas fitas elétricas.
Então, você consegue fazer alterações, puxar novos pontos, desde que não seja para aparelhos que puxem muita energia, você consegue fazer essas alterações de forma muito simples, muito sem quebrar nada. Por iluminação, eu fiz uns 2 apartamentos assim bem grandes, que foi tudo com fita, só que aí só tem que tomar cuidado assim, região de praia, porque daí essas fitas, elas podem oxidar, então tomar só um cuidadinho assim, sabe? Mas a grosso modo, no geral, pode usar tranquilamente. Claro que vai ter que ter uma mão de obra, porque tem que pôr a telinha, tem todo um cuidado ali na instalação, né? Mas especificar isso, você pode dar como sugestão, tá? Quero acrescentar ponto de iluminação. Com a fita, perfeito, pode puxar. Então, daí aqui, então, essa abordagem aqui seria, você vai apresentando para o cliente e você pode até ir sugerindo assim, a hora que for entrando com o cliente, olha, então, aqui está essa integração, a pessoa que está sentada cozinhando aqui não fica sozinha, porque o fogão está voltado para a área da sala, então você consegue esse social muito bacana, ninguém fica isolado, a planta está toda aberta, perfeito, e você vai trabalhando e fazendo a pessoa se sentir naquela planta, trazendo os pontos, olha, tem tomada para todos os lados, então, até para a parte da limpeza, facilita, porque se você precisa de aspirador de pó aqui, você tem, se precisa ali, você vai trazendo todas as vantagens que tem nessa planta, tá? E aí, eu trouxe a mesma planta, o lado negativo, que seria o quê? Se a gente pensar na parte de distribuição de layout, que foi a primeira coisa que eu comecei falando, vamos fazer uma análise de ambiente por ambiente, só para você ver que pode passar despercebido essa distribuição que está aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro a cozinha, que é onde, para mim, está o mais, assim, bem ruim essa distribuição mesmo, tá? Eu tenho aqui um tanque, eu tenho aqui uma máquina, a geladeira, a bancada de pia e o fogão e uma bancadinha gourmet. Qual que é o problema disso tudo aqui? A cozinha, a geladeira, a cozinha é bem pequenininha. A geladeira, a hora que você abrir a porta dela, ninguém pode estar aqui, nem aqui, e vai ter que ficar bem aqui no cantinho do fogão, quase caindo para fora do fogão, porque senão a porta da geladeira vai bater aqui, dependendo do tamanho. Outra coisa, eu não tenho bancada de trabalho para cortar, eu não tenho bancada de trabalho. Por quê? Porque a única que tem está no canto. E eu não tenho nem acesso a esse canto. Então, tá vendo como o olhar, a opção de você olhar para esses ambientes, olhando a distribuição do mobiliário, olhando os fluxos, como que funcionam, isso já te traz argumentos assim muito bons. E quando acontecer de você ter um apartamento assim em mãos para venda, você já trazer essas soluções de alteração, você já consegue eliminar os problemas que talvez o seu cliente chegue a levantar para você. Mas isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não gostei. Você já vai trazendo soluções. Essa é a intenção, né? Aqui, o que eu falaria? Então, aqui, esse tanque aqui, o que daria para ser feito, né? Porque daí a gente tem que olhar para a parte hidráulica, para a hidrossanitária, onde está passando. Então, aqui eu tenho uma máquina, aqui eu tenho um tanque. Talvez colocar essa máquina, se for aquela de porta de abrir, para cima do tanque, um pouco mais alto, assim, dependendo do quanto que usa. Então, tá vendo como eu preciso entender do funcionamento dessa família? Porque o que ela podia fazer? Trazer a máquina para cima do tanque aqui, dependendo se a minha rede de hidro funcionaria aqui, pego essa geladeira, jogo ela aqui para o canto, e eu já mudo, já tenho toda essa bancada aqui, livre. Então, eu consigo ir dando sugestões, ou não quero mexer nisso aqui, o que eu faria? Tem esse sofazinho aqui, essa poltrona, tira isso aqui, traz esse sofá um pouco mais para cá, coloca um sofá com chaise, eu já ganhei 1 metro e pouquinho aqui, pego essa bancada, trago ela mais para cá, só que aí o custo disso é maior. Mas tá vendo como eu consigo dar sugestões de alteração? É só mudando o mobiliário.
Então, todo esse entendimento de fluxo, de funcionamento, em cima do que a pessoa que está interessada em comprar um imóvel precisa. Então, eu até digo assim, ó, na arquitetura, essa entrevista que a gente faz com o cliente é chamado de programa de necessidades. Vocês devem levantar um briefing também com o cliente de vocês. Então, essa pergunta é você conseguir extrair do seu cliente informações para que você consiga já identificar qual apartamento eu mostro para ele. Que eu consigo, assim, dar uma sugestão aqui, uma ali, que eu consigo adequar ele dentro da necessidade dele. Então, essas perguntas que vocês fazem ou deveriam fazer para os clientes de vocês é fundamental para poder trazer como resposta o imóvel que eu apresento para ele e de que forma eu apresento esse imóvel. Como que eu trago essas respostas? Para que eu consiga potencializar esse imóvel e ele consiga enxergar valor dentro da necessidade dele. Porque se eu... vamos supor assim, ó, isso acontece quando eu vou desenvolver algum projeto. Eu vou fazer o levantamento com o cliente de tudo que ele precisa. Aí eu vou desenvolver a planta para o meu cliente. E quando eu vou apresentar essa planta para o cliente, a alteração que é pedida é pouquíssimo. Por quê? Porque eu faço as perguntas corretas para que as respostas dessas perguntas me determinam quais ambientes eu tenho que ser maior, qual tem que ser menor, o tipo de revestimento, as cores, estilo arquitetônico, no que trabalha, do que gosta, se recebe muita gente, se não recebe. Por quê? Porque isso vai definir tamanho de área social, posicionamento de sofá, quantidade de assentos, isso, um monte de coisas. Eu vou trazendo em relação a essas respostas a essas perguntas. Então, se vocês tentarem estruturar desde a captação do lead ali, até tô com o meu cliente na minha frente, ou por e-mail, WhatsApp, eu trazer esse formulário para ele, desde que as respostas dele me sirvam de orientação, para que eu pegue um imóvel que eu tenho para vender e eu adeque ele na apresentação do meu imóvel dentro dessa estrutura toda que ele me passou. Então, essa é a intenção. Porque não adianta você captar esses leads, trazer esses clientes e na hora de apresentar não ter uma boa abordagem, né? Também não adianta muito. Então, daí aqui, ó, no aspecto negativo, nós temos toda a estrutura de mobiliário, de ponto hidráulico, de elétrica, tudo isso aqui foi elaborado de forma que não aproveita o espaço, não é nada funcional. No dormitório, aqui, ó, eu tenho o closet aqui, né? Mas a parte de circulação dessa frente de cama, aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho uma porta. Então, o tamanho de sacada para esse... Ele deixou uma cozinha bem pequenininha, uma sacada enorme. Então, eu preciso transformar isso aqui, na hora que eu for apresentar, em algo que seja positivo. Então, de que forma eu consigo fazer isso? Esse quarto, essas possibilidades aqui, você tem como alterar, você pode tirar, você não precisa fazer um closet aqui, você pode, você precisa de uma área de escritório, você trabalha home office, então ao invés de nós fazermos um closet aqui, vamos fazer uma estruturação, mudar essa cama de lugar, a gente consegue fazer um escritório aqui já com roupeiro embutido, você consegue dando sugestões para que ele consiga transformar esse móvel no que ele precisa, certo? Na sala, mudando sala de lugar também, eu consigo mudar, a minha porta abre aqui. Então, para eu jogar esse painel, essa televisão para cá, vamos supor, tá? Aqui vai ficar uma passagem ruim, apesar que aqui, o rack tá aqui no cantinho, tá vendo? Então, dependendo quanto essa porta abrir para cá, esse painel... ele pode ser um pouquinho menorzinho aqui, ou só um painel com metade de um rack, uma planta do lado, ou alterar isso, colocar o sofá para cá e o painel para o outro lado. Então, quais são as opções? Então, eu vou entrar nesse móvel tentando visualizar tudo isso, né? E a hora que eu olhar para esse móvel na planta, eu já vou tentando, vou atrás de posicionamento de pilar, porque às vezes acontece de ter um pilar no meio de uma sala, quando o móvel é um pouco maior, né? Porque daí na hora de jogar a estrutura, às vezes fica um pilar. Então,
como que eu trabalho isso? Como que eu torno esse imóvel interessante para venda ou para locação? Aí aqui, ó, o outro imóvel que eu trouxe, outro modelo de planta que eu trouxe foi essa daqui. Ó, é mais ou menos, esse daqui é um pouquinho menor do que o outro, do que o anterior, do que a planta anterior que eu trouxe. E olha como é outro layout, é outro aproveitamento, é outra distribuição, e ainda eu consigo fazer alterações nessa planta. Então eu tenho, em primeiro lugar, que é super positivo, abertura em todos os ambientes. Olha nesse daqui. Eu só tenho a porta de entrada, a porta aqui e a janela aqui no quarto. E um fosso aqui que tem uma janelinha para cá. Eu só tenho isso de iluminação e de abertura. Então, tá vendo? E esse apartamento aqui é maior do que o outro dá 38 metros quadrados, mais ou menos. Ó, aqui eu tenho acesso aqui, acesso social. Então, eu tenho a possibilidade, o revestimento cerâmico no apartamento todo, piso frio. Aí eu tenho a possibilidade de estar fechando essa lavação com uma porta bem bonita, eu consigo fazer nessa porta já, na outra parte da porta eu posso fazer uma porta de correr assim, colocar um armário para virar uma despensa, porque eu tenho espaço, então eu consigo estar agregando valor nesse imóvel, porque a distribuição dele está muito bacana, tá? Então daí aqui eu tenho janela em todos os ambientes, tem uma lavação que possibilita ser separada da parte da cozinha, visualmente falando, um layout, uma bancada de cozinha linear, que também é muito funcional, porque tem uma aqui, a geladeira aqui no canto, eu tenho uma pessoa cozinhando aqui, eu tenho outra lavando a louça aqui, se caso for necessário, ou lavando coisas de cozinha. Aí vindo para a sala, eu tenho espaços de assento bacana, tenho a possibilidade de uma mesa de jantar pequena aqui, ou eu posso inverter isso de lugar, porque seria melhor que a mesa ficasse mais próxima à cozinha, para facilitar a retirada de pratos e colocar isso na mesa, né? E você colocar a mesa. Então, você conseguiria essa portinha aqui do quarto, ó, fazer um painel todo aqui, trazer essa televisão um pouquinho mais para cá, ou então até mesmo esse banheiro aqui. O único problema que eu vi nessa planta, que eu achei que é um pouco disfuncional, se a gente for fazer uma análise dos fluxos, é o quê? Estou com uma visita, ela quer ir no banheiro. O que ela vai ter que fazer? Entrar no meu quarto para vir no banheiro. Então, o que eu poderia fazer de sugestões? Transformar isso aqui numa demi. Eu quebro a parede aqui e coloco essa portinha de correr para cá. Então, eu tenho acesso a esse banheiro de uma área social e, ao mesmo tempo, eu tenho um acesso privativo dele. Então, eu consigo fazer muito facilmente, assim. Então, eu conseguiria inverter, colocar o painel da TV aqui, essa porta embutida no próprio painel, aí virar esse sofá para cá, colocar essa mesa de jantar atrás do sofá, poderia até fazer ou fazer um canto alemão aqui, ó, com a mesa aqui, daí eu faço, nossa, aí sobra muito espaço. Então, tem várias coisas que você pode estar sugerindo que vai melhorando a funcionalidade dessa planta. Então, o que a gente tem que fazer? Saber olhar para esse projeto, saber olhar para essa planta humanizada, com um olhar técnico, vendo as possibilidades de fluxo, vendo as possibilidades de alteração de layout, conhecendo um pouco de revestimento, fazendo análise estrutural. Ó, se a gente for fazer uma análise aqui, isso aqui é tudo parede de vedação. Olha a espessura. Tá vendo a espessura dessas paredes, que é totalmente diferente das demais? Isso aqui é tudo vedação. Então, se quiser, dá para quebrar tudo isso aqui. Se quisesse, né? Então, você pode sugerir de estar fazendo essas integrações que não tem problema algum. Você consegue fazer isso por causa da estrutura, né? E aí, daí se a gente voltar aqui para o nosso mapa mental, então, essa análise, o que é bastante importante você ter conhecimento, você tentar buscar, saber, verificar, olhar, se tem, se não tem, seria a parte estrutural,
se tem shaft, se não tem. Por quê? Porque o shaft vai facilitar na parte da manutenção, porque normalmente é a concentração de descidas de plumada, né? Tomada de água, parte elétrica, desce tudo nesse shaft. Então, isso facilita as manutenções. Então, eu tenho a quantidade de ponto elétrico, posicionamento deles, a parte de hidrossanitária, a funcionalidade disso, acabamento, facilidade de manutenção, a qualidade dessas peças. Então, tudo isso você vai tendo conhecimento e vai verificando e vai agregando valor na hora que você for apresentar o imóvel, né? Se tem área de lazer, se não tem. Semana passada, uma amiga minha entrou em contato comigo, perguntando, me mandou um link de uma casa que ela está comprando e perguntou o que eu achava. Era uma casa assim, médio padrão, o terreno tinha 267 metros quadrados e a casa 187, se eu não me engano, próximo disso, assim. Só que era uma casa de esquina. E aí ela só que tinha uma garagem só. E ela queria comprar esse imóvel, só que ela teria que fazer mais uma garagem e ela queria fazer a área de lazer, fazer uma churrasqueira com uma piscina. Aí eu falei para ela, olha, pelo link das fotos que você me mandou, eu não consigo ter noção do dimensionamento exato para eu te falar com certeza. Mas olhando pelas fotos, eu acredito que esse recuo, porque quando é casa de esquina e na legislação urbana daquele zoneamento, normalmente pede 4 metros, 3 metros, 1,5 metro, 5 metros, depende do zoneamento. No caso dessa moça, eu acredito que por causa da região que eu conheço, o recuo vai ser 4 metros. Só que quando é de esquina, é 4 metros na esquina toda. Aí eu falei para ela, se o que eu tô vendo aqui parece que tem um pouquinho mais que isso, você não tem espaço para construir essa área de lazer que você quer. Porque não pode construir nada em cima do recuo. Quando você for, você pode até construir, vamos supor que ela faça de forma ilegal, assim, construa e depois espera. Eu falei assim, você nunca vai conseguir averbar isso na matrícula, porque está irregular. Não vai ter como regularizar isso. Você consegue fazer um pergolado? Consegue, mas não pode cobrir, porque a área coberta é área construída. E a área construída em cima de recuo não pode. A piscina pode, mas só a piscina. Falei, então verifica esses tamanhos de recuos, pede a planta baixa, o do arquitetônico, e verifica certinho, porque se a intenção é você comprar esse imóvel para essa finalidade de construir uma área de lazer, e não tiver recurso suficiente para isso, compra outra casa. Não olha essa casa, já busca outra, que tem um terreno um pouco melhor e tal, para dentro da necessidade. Ou dá uma olhada na planta da casa, no andar de baixo ali, para ver se você não consegue transformar a parte da garagem, aí faz só um pergolado para um anexo para um outro carro, faz uma churrasqueira já meio englobando ali. Então, tá vendo? Tudo o que a planta me possibilita? Só que eu só vou conseguir oferecer isso para o meu cliente a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né? Então, daí aqui, ponto hidráulico, área de lazer se tem ou não, paisagismo conta muito, então sacadas, elas valorizam muito, porque hoje você tem aquela sensação de espaço externo, então você consegue trazer um pouco de verde, você consegue trazer, tem aquela sensação de estar saindo de casa, que normalmente tem uma janela, uma abertura, que dá para a área externa. Então, tudo isso é pontos que vão valorizando na hora de você apresentar o imóvel e que faz diferença, né? Quantidade de banheiro, as metragens quadradas dos ambientes, das possibilidades que esses ambientes têm, de integração ou não, de transformar um ambiente em dois, trazer um escritório para dentro de um dormitório, com uma divisão, seja no drywall, seja em algum painel. Que forma? Como que eu posso trabalhar isso? Se o meu cliente precisa desse espaço e na minha planta que eu tenho para oferecer não tem. Então, eu consigo trazer argumentos que, às vezes, eu consigo fazer o meu cliente fechar por causa daqueles argumentos que eu trouxe, de possibilidades que ele não enxergaria, né? Então, a intenção seria isso. Então, daí aqui... Então, aí, o que eu fiz? Eu peguei, porque daqui desse mapa mental, eu tenho várias opções, e tem muitas outras que não estão aqui, que podem servir de análise, né? De uma planta detalhada. Então, aqui eu peguei um exemplo do revestimento, do número 3, e tudo o que precisa ser visto e pensado na hora para eu
trazer isso como informação para o meu cliente. Pode ser trazido essa informação como um diferencial, né? Então, a qualidade, saúde e segurança, é antiderrapante, não é? É polido, é liso, tem revestimento liso nas áreas molhadas, não tem? Então, tudo isso, eu tendo esse conhecimento, eu posso usar isso ou não como argumentação de venda, se caso eu precisar, né? Então, a estética, o design, a aparência, a textura, se ele está dentro, se ele está conversando com o restante da arquitetura, se ele não está, se ele está dentro do estilo da arquitetura, o que é? Como eles estão, como que está, como foi pensado a escolha desse revestimento? Eu consigo trazer esse apelo estético como elaboração de argumentos para convencer o meu cliente a ficar com esse imóvel ou não, para que ele goste ou não, né? Então, a funcionalidade, ele é térmico, ele é acústico, o que ele tem a mais que o olho do meu cliente está vendo, que eu posso ter de conhecimento e trazer isso para o meu cliente. Então, os tipos de acabamento, é retificado, não é? É polido, é natural, é uma pedra? Que pedra que é? Os da bancada, é granito, é silestone, é quartzo? Qual que é? Por quê? Porque o quartzo o preço do valor agregado dele é muito grande. Por quê? Você pode colocar panela quente em cima, você pode não mancha, tem várias características. Então, o que eu conheço desse meu imóvel realmente? Para eu conseguir trazer de informação para o meu cliente, para que ele fale, nossa, poxa vida, esse corretor realmente conhece esse imóvel, conhece o que ele está falando. Então, passa muito mais credibilidade, passa muito mais... É uma venda totalmente diferenciada do que eu só comentar dos ambientes, quantidade de ambiente, posicionamento, se tem iluminação natural, se não tem, o que ele tem de verde, o que não tem, a parte de área de lazer, como que é estruturada, se eu já tenho a parte de... Toda essa parte, assim, estrutural de funcionamento, se tem espera para split, se tem encanamento a gás, se não tem, tudo isso é coisas que vão agregando muito valor ao imóvel e que vão fazendo diferença. A piscina da área de lazer é borda infinita, não é? Como que é? Como que é essa estrutura? Então, se a gente for... Isso, gente, aqui eu estou falando para vocês, estou trazendo a amostragem da planta, de uma planta super simples, bem pequenininha, que é o que normalmente o pessoal fala, não tem como eu agregar valor nisso. Porque os imóveis são muito pequenos, não tem o que falar, não é tudo só um quarto, sala, cozinha e banheiro, todo mundo já conhece, quem está comprando também não vai fazer diferença. Faz diferença e faz muita diferença a forma com que você pode apresentar o seu imóvel, né? Tanto na planta quanto presencialmente, de forma física. A abordagem é a mesma. Então, a gente tem a parte de sustentabilidade, tem alguma eficiência energética, tem algum selo. Eu conheço alguma coisa? É madeira, parte de madeira, tudo madeira de lei, tudo. O que é? O que eu estou vendendo? Quais são as características de tudo que faz parte do meu imóvel? Eu posso conhecer isso, né? Então, eu tenho aqui, a manutenção, durabilidade, o custo disso. Porque quanto mais alto é o padrão, mais valor agregado entra nesse padrão. Então, tudo isso, quanto mais eu conseguir trazer para o meu cliente essas informações, melhor fica, muito mais robusto fica essa venda, muito mais sólido, assim, com muito mais estrutura, com muito mais conhecimento. Eu passo muito mais confiança no que eu estou vendendo e o quanto eu conheço desse imóvel, né? Então, toda essa parte que eu trouxe para vocês é para que vocês consigam ter uma noção do quão profundo a gente pode ir nesse conhecimento, tá? Então, do revestimento, olha, daí aqui eu trouxe especificações de revestimento de área interna e externa, piso externo, fachada, muros e cercas. Algumas especificações que existem, algumas possibilidades de especificações que eu posso e devo conseguir distinguir uma coisa da outra, ter esse conhecimento, porque vai fazer diferença de eu conseguir falar com propriedade, esse é o tipo de... Até assim, que é a parte de tinta, um exemplo, né?
Se é fosco, se é brilhante, se é acetinado. Quais são as características que está por trás desse tipo de acabamento? O brilhante ele vai ressaltar as imperfeições do imóvel. Então, eu vou fazer, o meu cliente vai dar só uma tapeada para dar uma vendida, para dar uma melhorada na estética da fachada. Que revestimento eu coloco? Que tipo de tinta? Então, tudo isso é importante eu ter esse conhecimento para eu estar fazendo sugestões. E se eu sou dono de uma imobiliária ainda, e que eu tenho algum imóvel que é da imobiliária, que entra de locação e sai, ou tem algum investidor que deixa esse imóvel comigo e eu posso estar sugerindo algumas alterações para que ele venda mais rápido, para que ele seja alugado mais rápido, ter esses conhecimentos faz muita diferença. Né? Tipo de acabamento, se é porcelanato, se é cerâmico, vinílico, tipo de painel de madeira, azulejo, quais são as tendências que eu tenho hoje e o que é tendência que nós podemos dizer assim, que são clássicos, que eu posso usar hoje, amanhã, depois, 10 anos, 20 anos, que vai permanecer no clássico, não vai sair de moda. Porque na arquitetura a gente tem bastante o que é da tendência atual, né? Então, então eu preciso conhecer isso para não fazer sugestões também, que daqui 5 anos já caiu totalmente de desuso, investi um baita dinheiro. Então, é sempre eu. O segredo é eu conhecer a necessidade do meu cliente real, independente se é na planta humanizada, vendido em planta ou empreendimento físico, e saber o que o meu cliente quer é o mais importante. O que ele quer, o que ele precisa. Outro dia, um outro corretor comentou que chegou um cliente na imobiliária e aí um outro corretor foi levar o cliente para conhecer um apartamento, chegou no apartamento, mas esse apartamento é muito pequeno para mim. Ele não cuidou nem como o cliente chegou na hora, ele não sentou, não gastou um tempo conversando, especulando, sabendo o que o cliente precisava. Por quê? Se o cliente tem um tempo limitado, ele pega dali e já vai embora. Então, se eu gasto um tempinho fazendo as perguntas certas para esse meu cliente, eu já levo ele no imóvel que é para ele. Ou a forma de eu apresentar aquele imóvel é outra. Porque eu sei que a necessidade dele não está 100% enquadrada dentro do imóvel que eu tenho. Mas eu consigo adaptar esse imóvel para a necessidade dele. Em argumentação. Entende? Então, seria essa a intenção desse conteúdo que eu trouxe para vocês. É trazer essa abordagem, essa possibilidade de aprendizado com essas técnicas que são utilizados na arquitetura e na decoração, para que vocês consigam usar isso a favor de vocês, com o cliente de vocês, e para facilitar muito essa parte de venda, até chegar na finalização e você conseguir concretizar essa venda com o seu cliente, tá? Então, aí aqui estão as minhas redes sociais. Quem quiser, eu tenho um material que eu fiz um e-bookzinho com tudo isso que eu falo aqui para vocês. Então, quem quiser, quem tiver interesse em receber esse e-book, pode entrar em contato comigo pelo Instagram e pelo direct, que eu vou estar enviando esse e-book para vocês de forma gratuita. E se tiverem dúvidas, pode me mandar também, que eu respondo com o maior prazer do mundo. E em relação a hoje de conteúdo, seria isso. Eu espero ter agregado valor à venda de vocês, para que vocês possam conseguir enxergar os imóveis com outro olhar, um olhar muito mais técnico. E eu fico à disposição. Muito obrigada. Oi, Gisele, obrigada pelas informações. Oi. Obrigada por essas orientações que você passou aí aos corretores de imóveis. E antes de encerrar aqui a sua apresentação, eu quero entrar num adendo aqui que eu acho que faz e não faz parte aqui da sua apresentação, mas é uma coisa que surgiu durante no momento que você estava ministrando a palestra, sobre a questão de imóveis adaptados, que eu acho que é um fator muito importante. Pessoas que têm algum tipo de deficiência física, ou mesmo idosos, até a gente, no decorrer do tempo, a gente vai precisar de um banheiro que seja modificado, né? A gente vai ficar mais velho, a gente vai sentir algumas dificuldades.
pessoas, né, que possuem algum tipo de dificuldade para andar, ou cadeirantes, enfim, pessoas que não possuem a visão, qualquer tipo de dificuldade. Na sua opinião, assim, como o corretor de imóveis ele pode beneficiar essas pessoas? Porque é bem possível, é bem provável que os corretores de imóveis já tenham atendido pessoas com essas características, e eu queria saber de você de que maneira o corretor de imóveis ele pode proceder para ter uma negociação no final que seja positiva para ambas as partes. Eu acho que o segredo é sempre, que nem falo para os meus alunos, o segredo é sempre a gente tentar se colocar no lugar da pessoa. A partir do momento que eu faço isso e eu me imagino usando aquele ambiente, fica mais fácil de eu fazer sugestões. Mas, a grosso modo, o que a gente tem? A gente tem algumas legislações que cuidam dessa parte aí, desses aspectos, em relação à circulação mínima, para passar uma cadeira de roda, para passar um andador, tipo de revestimentos, antiderrapante, mobiliário sem quina. Então, eu vou começar a ter cuidados, eu me imagino naquela situação, e eu começo a ter cuidados e sugestões que evitem que esse público se machuque ou venha, vamos supor, degrau, não pode ter degrau, então você tem que, se tem um ambiente que tem um desnível, vai ter que criar uma rampinha naquele desnível. Então, tem algumas modificações que eu também consigo fazer, instalação de barras de segurança, piso liso, nem pensar, tapetes também não, texturas, grafiato em parede, nem pensar quando é idoso, porque pode cair, ralar o braço e é difícil de cicatrizar. Então, tá vendo que eu me coloco no lugar da pessoa e eu penso em todos os conhecimentos de revestimento que eu tenho. Não, esse não pode. Automaticamente eu já vou excluindo. Esse eu não posso, eu não posso, eu não posso. Né? Iluminação. Bastante iluminação, a parte de texturas mesmo, um conforto térmico para os pés, então, que tipo de revestimento que vai ser colocado. No banheiro, uma coisa que funciona muito bem, que eu já fiz em alguns, criar bancos, assim, ao contorno das barras, onde a pessoa já consegue segurar e já sentar, já com aqueles nichos de shampoo, tudo próximo, para que ele consiga pegar. Então, você se imagina no lugar da pessoa, o que seria mais fácil para você. Sim. E aí você facilita para você dar sugestões, sem ter o conhecimento técnico mais amplo, assim, né? Sim. Gi, eu queria agradecer aqui sua participação, e só para encerrar e falar, realmente, eu acho que todos os profissionais, tanto o arquiteto como o corretor de imóveis, e todos têm que entender a necessidade de quem está solicitando o trabalho, né? É fundamental, porque senão não vai dar nada certo, né? Com certeza. Faz diferença, né? Faz diferença. Você não perde seu tempo, você não perde o tempo do cliente, você consegue ter uma venda muito mais assertiva e rápida. E humana. Sim. Com certeza. Obrigada, viu, Gi, pela sua explanação, muito obrigada pela sua participação, e espero você em novas palestras, novas apresentações. Vai ser um prazer, muito obrigada, Cristiane. E eu fico à disposição, tá bom? Para dúvidas, me chama lá no direct do Insta, eu mando um materialzinho para quem tiver interesse ali, com muito prazer, muito obrigada. Obrigada a você, um abraço a todos e até mais, gente. Abraço, até, gente.